Tema de hoje: por que coisas ruins acontecem conosco? Queridos, a vida é uma caixinha de surpresas. E nem sempre nós entendemos por que algumas coisas acontecem conosco. Às vezes aquela pessoa muito querida que te dava maior suporte, pode ser um amigo, alguma pessoa muito próxima de você, daqui a pouco a pessoa não pode estar mais ali ao seu lado para te ajudar, às vezes por questões de mudança, de viagem, enfim, você contava, mas agora a situação mudou, a pessoa já não está mais perto, e você fica com aquele buraco, aquela sensação de está faltando algo na minha vida. Ou às vezes no trabalho, você estava na empresa que você sempre sonhou, você estava naquele lugar, gostava demais do ambiente de trabalho, mas parece que agora o ambiente já não é mais o mesmo, e você já não se sente mais em casa naquele lugar, parece que alguma coisa está te empurrando para fora. Isso pode acontecer também quando a gente vai morar num lugar, era a casa dos sonhos, era o lugar onde nós queríamos ir, nós sonhamos com aquele lugar, fomos para lá, desfrutamos do lugar, mas tem um tempo que começa a incomodar, ali já não tem mais a sua cara, você sente que é hora de mudar e de ir para outro lugar. Eu percebi que algumas vezes Deus nos deixa desconfortáveis no agora, para que nós possamos experimentar algo melhor mais tarde. Porque se aquela situação não se tornasse desconfortável, você não se moveria para um lugar melhor na sua vida que você desconhece. Isso aconteceu com o profeta Elias. Elias foi para um lugar debaixo de uma orientação de Deus. Deus falou com ele: Elias, vá para tal lugar, e Elias foi. Ele estava no centro da vontade de Deus. Naquele lugar havia um riacho, e aquele riacho sustentava, mas um dia o rio se seca. Vamos ler o texto e entender melhor essa história. Em 1 Reis 17, do versículo 2 ao 7, o texto que vou utilizar estão aqui nas telas, você acompanhe conosco, diz assim: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para que o alimentem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Mas não foi Deus que mandou ele para lá? Sim, foi. Pois é, algumas vezes Deus faz secar o riacho onde Ele mesmo nos levou, porque aquilo era só para um tempo da nossa vida. É como, por exemplo, aquela serpente criada, Deus orientou para Moisés, fez uma serpente de bronze lá no deserto, quando o povo estava morrendo com picadas de cobra, e cada um que olhasse para aquilo seria curado. Orientação de Deus. E ele fez, e aquilo deu certo. Aquilo era para um tempo. Mas anos depois, Deus mesmo mandou que aquilo fosse quebrado, porque ela estava sendo agora idolatrada. Algumas vezes, queridos, Deus fecha portas na nossa vida. Nós não gostamos, não concordamos, mas é para o nosso bem, mas nós não entendemos. Deus, olhando de cima, Ele sabe que é mais importante o nosso destino do que o conforto momentâneo. Há momentos em que Deus vai chacoalhar a árvore para a gente sair do ninho, porque senão a gente nunca vai voar. Há momentos difíceis na vida da gente,
Aliás, todo mundo enfrenta isso, faz parte da vida, estes momentos difíceis. Quando eles vêm, eles servem para nos desinstalar de onde nós estamos, para nós nos movermos para um outro momento. Quando você perde um ente querido, por exemplo, quando finanças ou os negócios não vão bem e você tem que buscar alternativas e tomar outras atitudes na vida, quando um romance ou quando uma amizade se desfaz, se tornam momentos assim de mudanças na nossa vida. Quando termina um namoro, por exemplo, ou um noivado, ou um relacionamento que durou muito tempo, meu Deus do céu, fica um buraco na agenda. Porque tudo que você fazia envolvia aquela pessoa na sua vida, tudo estava em torno daquela pessoa, e quando aquele romance se desfaz, você fica com aquele buraco, com aquele vazio, e aí é hora de reinventar a vida. Isso acontece também com casais cujos filhos cresceram, casaram-se e saíram de casa. E aí você passa por aquilo que é chamado de a síndrome do ninho vazio. Na geração dos nossos avós e dos nossos bisavós, as pessoas elas se casavam muito mais cedo do que hoje. Então, homens aos 20 e poucos anos e algumas mulheres nem tinham ainda atingido a maioridade, já estavam se casando, tinham filhos cedo. O que significa que quando eles tinham mais ou menos 40 anos de idade, os filhos já estavam casados e talvez alguns com filhos já. É daí que surge a expressão e a vida começa aos 40. Porque lá aos 40 anos de idade eles tinham que reinventar a vida. Agora com mais maturidade. Quando nós estamos muito acomodados, nós podemos estragar a nossa vida e, de uma certa forma, perdermos o nosso destino. Destino no sentido de direção da vida que eu estou tomando. Porque paramos de crescer. Por isso, ao longo da nossa vida, algumas perdas são necessárias para nos desacomodarem, para nos desinstalarem. Saímos daquele lugar de conforto ou daquela zona de conforto que na verdade está nos impedindo de crescer. Deus então vai usar essas perdas naturais. Elas acontecem com todos. Deus não é o causador delas, mas certamente Ele as usa. A perda, a traição, a perseguição, o engano, são coisas que podem nos forçar a mudar. Um homem falava comigo sobre um grande erro que cometeu e um grande engano na sua vida, e isso o desinstalou completamente. Ele era um workaholic, trabalhava demais para a sua empresa, amava o seu trabalho, dedicado demais à empresa, mas o que ele não percebia é que ele estava à beira de um ataque cardíaco. Ele vinha tendo alguns sintomas, tinha dores algumas vezes, mas nem tempo para ir no médico ele tinha. Acontece que na paixão pela empresa, colocou os negócios da empresa acima até mesmo da sua moral. Numa determinada situação cometeu um erro, ele mentiu. Mentiu para tentar suavizar problemas da empresa. Acontece que, depois de algum tempo, foi descoberto aquela mentira, mas por causa daquela mentira que foi descoberta e pintaram o quadro como sendo uma grande mentira, isso desencadeou uma avalanche de problemas sobre ele. Começou a ser acusado agora de coisas que ele não tinha feito, de desvio de dinheiro que ele não havia feito. Foi uma avalanche. Essa avalanche foi tão grande que ele perdeu amigos, perdeu o emprego e perdeu a família, porque aquilo gerou problemas muito graves e a esposa ficou decepcionada com ele. Quando tudo aquilo aconteceu, ele, para espairar a cabeça, saiu para fazer corridas. Gostava de correr, e ele saía pelas manhãs, ia correr para tentar
espairar a cabeça era a única maneira de desestressar. Foi ao médico, porque sentiu alguns incômodos, e depois da análise, o médico lhe disse: você quase infartou. Se não fossem aquelas pequenas corridas, você teria infartado. Ele tinha diminuído a sua alimentação, não porque ele queria controlar a alimentação, mas porque os problemas o deixaram sem fome. Mas foi exatamente os problemas que o livrou para que ele continuasse vivo. Mal sabia ele que ele estava evitando algo maior, como era aquele ataque cardíaco. Ele me contou rapidamente aqui na Carisma, citando inclusive mensagem da nossa comunidade aqui, e dizendo: olha, eu estou reconstruindo a minha vida. Aos poucos, eu e minha esposa já estamos conversando de novo, já estamos reconstruindo a nossa vida, mas uma coisa que eu percebi: como eu valorizava mais coisas do que gente, como eu valorizava mais objetos e ganhos do que relacionamento. Precisou essa bomba acontecer na minha vida para que eu continuasse a viver. Cada pessoa, cada problema que você enfrenta, seja com pessoas ou em áreas da sua vida, talvez possa ser a única forma de fazer você mudar. Note, nem toda porta fechada na vida da gente é coisa ruim. Cada pessoa que se afasta de você não é um erro. Deus sabe que a gente não iria adiante sem um empurrão. Então, quando tudo está bem, estamos confortáveis, não queremos nos esforçar, nós ligamos o piloto automático da vida da gente e deixamos a vida nos levar. Nos acomodamos, não procuramos novos amigos, não nos esforçamos para desenvolver novas habilidades, deixamos de contribuir para um mundo melhor porque nos acomodamos. E Deus sabe o potencial que nós temos. Deus sabe o potencial que você tem. E às vezes permite que essas forças que vêm sobre a vida da gente, elas vêm para nos esticar, para nos fazer crescer. Toda dificuldade que você passa, cada contratempo, pessoas que te fizeram mal, isso não era para parar você, mas para te empurrar, para te amadurecer, para te fazer mais forte ainda. Você não estaria apto para outras experiências na sua vida se você não passasse por isso antes. Muitos anos atrás, na minha vida pessoal, eu passei situações assim. Eu me lembro, eu tinha algo no meu coração e aquilo era muito forte, aquilo que eu tinha. Tem a ver com a área que eu faço hoje, com pastoreamento, com igreja. Eu queria fazer mudanças num outro grupo que eu pastoreava, não era aqui a Carisma ainda. Eu acreditava piamente que era aquela direção que a gente tinha que fazer. Algumas mudanças que precisávamos fazer, e eu achei que se eu abrisse o meu coração para os outros líderes que pastoreavam aquela igreja comigo, daquilo que eu estava vendo, eles iam abraçar aquela visão da igreja e que nós cresceríamos juntos. Quando um dia eu abri o meu coração e contei a minha visão, achando que teria grande apoio, comecei a ser rejeitado. Me colocaram de lado, começaram a me tratar com indiferença e desprezo, e o lugar ficou tão incômodo que eu não suportei mais ficar ali. Eu abandonei o ministério, desisti dos meus sonhos e fui cuidar da minha família, fazendo apenas uma manutenção espiritual. Não me afastei de Deus, ia em reuniões, mas apenas ficava na minha e deixa para lá essa questão toda de pastorado. Mas o que eu não sabia é que tudo aquilo fazia parte de um processo de Deus para o meu próprio amadurecimento. Eu estava vendo algo com antecipação, mas ainda não era o tempo para aquelas coisas acontecerem. Quase um ano depois,
com um grupo de 35 pessoas, debaixo de um pé de manga, aqui no Jardim das Flores, nasceu essa comunidade. E era fruto desse sonho. Às vezes nós queremos antecipar as coisas e erramos. E Deus permite algumas coisas que aconteçam na nossa vida para a gente sair daquele momento. Isso aconteceu com Abraão. Deus disse para Abraão que ele teria um filho. Isso aparece lá em Gênesis, em alguns capítulos, Gênesis 16, 18, 21. E que daquele filho nasceria uma nação toda e que essa nação faria parte de um grande plano de Deus. Abraão ficou empolgado, teve sonhos, visões com aquilo, mas ainda não era o tempo. Como a coisa demorava e já quase desanimado, como sua esposa era estéril e não lhe dava filho, numa conversa com a esposa chegaram a um acordo. Abraão geraria um filho de uma escrava da sua esposa, e aquele filho seria o filho deles. Querendo dar uma ajudinha para Deus. Isso não era o que Deus queria. Nos textos sagrados você nota que Deus parou de falar com Abraão e só veio falar 14 anos depois. Anos depois Deus disse que chegou o tempo. E quando Deus disse que chegou o tempo, agora Abraão achava que já era tarde demais. Afinal de contas, com o tempo eles envelheceram e Sara não estava mais com idade natural para se ter um filho. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Sara teve um filho que se chamou Isaque. Queridos, fica aqui uma lição para nós, cuidado. Na precipitação podemos gerar um filho errado. Mesmo que tudo esteja dando errado, aguarde. Aquilo que Deus promete, Ele fala que vai cumprir. Naquela ocasião, naquela minha experiência, sabe como é que eu orava? Eu orava assim: Deus, muda a cabeça deles. Esse pessoal não está vendo o que eu estou vendo, Deus. Vai ser um negócio muito legal. Eu estava com paixão, por isso que nós estamos realizando hoje aqui. Mas nós precisávamos fazer algumas mudanças, mas não me entendiam. Mas não era plano de Deus mudar a cabeça deles. Hoje, na maturidade, eu nem acho que eles estavam errados. Eu entendo que eles estavam fazendo o que era a visão de Deus para a vida deles. Mas hoje eu olho para trás e entendo, eles não faziam parte desse sonho que eu estava tendo. Não estou dizendo que erraram, seguiram a visão e o sonho e direção da vida deles, mas não eram as pessoas que se encaixavam naquilo que era plano de Deus para mim. Eu não queria me separar daqueles amigos. Gol do Corinthians. Uma pessoa me perguntou uma vez: como é que você sabe disso? Simples, daqui de onde eu estou é o seguinte: ali é a Alphaville, aqui é a Coab, veio da Coab. Os coabitas, a maioria são corintianos, a maioria. Eu não queria me separar daqueles meus amigos e eu confesso para vocês que eu sofri muito naquele tempo. Eu achava que eu nunca mais ia ter amigo na vida. Mas sabe, algumas vezes nós estamos orando contra aquilo que Deus mesmo estabeleceu. Por aí se fala muito, né, quando se tem porta fechada: não, o diabo fechou a porta, temos que orar. Querido, sabe que não. Na Bíblia não fala que o diabo fecha a porta. Olha o que diz o texto de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7. O texto diz assim: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele, Jesus, tem a chave que quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Quem abre porta e fecha a porta é Jesus, meu querido. É Deus quem fecha algumas portas para que a gente não erre.
É Deus que faz isso. Voltando lá na minha história, eu não estaria onde eu estou hoje na minha vida se Deus tivesse me respondido aquela oração. Há um texto da Bíblia Sagrada que fala que nós não sabemos orar como convém. Tem hora que a gente não sabe orar corretamente. Por isso devemos entrar nessa comunhão com o Espírito Santo e aquela liberdade de chegar para Deus: Deus, faça a tua vontade. Minha irmã, meu irmão, não fique deprimido se alguém saiu da tua vida. Se eles se foram, é porque esse tempo acabou. É hora de caminhar para um novo momento na tua vida. E eu sei que eu estou falando profeticamente para a vida de alguns aqui. Eu tenho certeza de que Deus vai proporcionar para vocês novas oportunidades, novas amizades. A Bíblia conta uma história de Samuel e Saul, lá em 1 Samuel 16:1. Samuel investiu anos da sua vida na formação do Saul. E ele estava tentando fazer de Saul um homem segundo o coração de Deus. Ele estava tentando dar conselhos para que Saul se tornasse um rei sábio. Mas Saul não se encaixava naquilo que Samuel o orientava. E Deus mesmo rejeitou Saul como um rei. Até que tem um momento em que Deus diz assim para Samuel: para de ficar triste por causa de Saul. Saul já é passado. Meu irmão, essa é a lição que Deus está nos dizendo. Pare de ficar azedo por aquilo que não deu certo. Se fosse para aquelas pessoas ficarem, elas ficariam. Se era para ter dado certo aquele negócio, teria dado. Deus chegou para Saul e para Samuel e disse: Samuel, eu escolhi foi Davi, vai ungir Davi. Saul era um momento temporário. Se você não deixar que algumas pessoas erradas saiam, as certas não vão vir na sua vida. Se você não deixar que aquele negócio errado saia da sua vida, o certo não vai acontecer. E às vezes não é errado porque é errado porque é temporário e o tempo acabou. Nenhum defeito nas pessoas, nenhum defeito nos negócios tem a ver com o tempo. Enquanto você ficar implicando com o Saul que passou, querendo se agarrar e firmar, você vai parar no tempo. É necessário nós olharmos algumas vezes que os tempos mudaram. Meu irmão, segue em frente. Segue em frente. Ah, mas eu não admito, trabalhei anos naquela empresa e agora me mandaram embora. Meu querido, crise no país, bem-vindo ao Brasil. E o que vai ser da minha vida? O país vai se reinventar e vai se levantar de novo, meu querido. Vai para outra área, vai para outro ramo, se reinvente você mesmo. Tem mais, se você não saísse de lá, daqui a pouco iam ter que colocar aquele ferrinho da empresa em você, a propriedade da empresa. O único jeito de desentocar de lá foi dessa maneira. Cresce, meu querido. Vai experimentar um tempo novo na sua vida. Vai experimentar. As pessoas certas na vida da gente sempre vão estar lá para todas as épocas da nossa vida. Espere, contatos bons virão, boas negociações vão acontecer. Daqui a pouco você conhece uma pessoa que simplesmente vai revolucionar sua vida econômica. Teve uma época na minha vida que eu não tinha perspectivas econômicas, por exemplo, de se ter uma casa própria. Eu olhava para a minha organização financeira, olhava pelo que eu ganhava, eu achava difícil o estilo de vida que eu levava, tinham gastos que normalmente uma pessoa não tem. A vida pastoral gasta muito, a gente sai muito, faz tanta coisa, e estava difícil para nós nos organizar, pagando aluguel. Como é que eu vou pagar aluguel e comprar uma casa própria? Eu não tinha recursos para isso, tinha vindo do zero, não tinha recursos guardados. Não imaginava nada disso. Simplesmente uma coisa acontece num aniversário. Alguém chegou assim para mim no aniversário e falou: olha, me falaram que você entende muito dessa área aqui. Eu falei: é verdade.
Rapaz, estou precisando de alguém como você. E me abriu uma perspectiva de negócios assim incrível na minha vida. Irmãos, assim, em questão de um ano talvez, assim, ao longo de um ano, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como naquele ano. Foi uma maravilha. Conseguimos pagar nossas prestações, conseguimos quitar as coisas que nós tínhamos, conseguimos fazer tudo o que nós queríamos fazer. Foi uma maravilha. Por que você está falando no passado, Anésio? Porque o rio secou. Acabou. Doces lembranças. O mercado mudou. As coisas mudaram. Aquele negócio nem existe mais. Mas, querido, eu precisava era para aquela época. Em Jó 29, 18, Jó diz assim: eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Jó está falando da vida dele. Eu achava que a minha vida ia ser assim, um ninho, o resto dela. Eu estava tão bem na vida, estava tudo ok na minha vida. Vou morrer nesse ninho que eu estou. Jó achava que estava tudo bem na sua vida, vida tranquila, próspera, achou que tudo acabaria daquela maneira, mas um dia parece que o ninho de Jó foi sacudido e ele teve que voar. Não é que Deus seja sarcástico de lhe enviar um problema, mas problemas fazem parte da vida. E precisava dessa sacudida lá na árvore de Jó, para Jó se desintocar e experimentar outras coisas na sua vida. Sim, ele teve muitas perdas na vida, teve momentos difíceis na sua vida, mas foi no meio dessas dificuldades que ele diz a seguinte frase: eu sei que o meu Redentor vive. Ele entendeu que aqueles problemas não iriam derrotá-lo. Ele entendeu, Deus vai vir no meu socorro. Ele entendeu, Deus não vai me deixar nesse estado, nesse caos que eu estou. Ele entendeu que tudo aquilo era, na verdade, para treiná-lo para crescer. Todos nós sabemos o final da história. Deus veio no socorro de Jó. E Deus mudou a sorte de Jó de tal maneira que ele terminou a sua vida muito melhor em cada área da sua vida. Não está registrado isso na Bíblia Sagrada por acaso. A Bíblia diz que tudo que na Bíblia foi escrito é para o nosso ensino que foi escrito. Irmãos, eu não estaria nessa fase da minha vida hoje se não fossem os problemas lá atrás. Meus problemas e dificuldades da minha vida me trouxeram até aqui. Não estaríamos, eu e você, onde estamos hoje, se não fossem os problemas. Eles nos trouxeram até esse ponto da nossa vida e ainda vão nos incomodar para irmos a lugares ainda mais altos. É importante dizer isso porque muita gente acha que quem cresceu na vida, quem teve uma experiência na vida, ou um sucesso em alguma área da sua vida, pensa que foi baseado em uma grande visão, grandes estratégias. Na minha vida pessoal, não é essa a minha experiência. Eu não consigo olhar para trás e falar, não, ó, eu fui o cara ali, tomei a decisão certinha. Não consigo olhar dessa maneira, não. O que eu consigo olhar foi que Deus é que me empurrou. Deus é que me empurrou. E eu fui empurrado através de adversidade, fui empurrado através de problema, às vezes de problema dos outros, porque eu não tinha feito nada e sobrou para mim. Algumas foi de frustração, outras foi de problemas que eu mesmo criei com o meu jeito de ser. Outras foram desafios, outras foram perdas, decisões certas, decisões erradas, mas em todos esses momentos, assim como foi o de Jó, eu posso dizer uma coisa para você, e entenda bem o que eu estou falando de mim, eu estou falando para você, Deus nunca me abandonou, e quando eu olho para trás, eu posso dizer claramente, como está escrito em 1 Samuel 7,12, até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos falar isso juntos? Até aqui o Senhor nos ajudou. Meu irmão, eu quero falar diretamente com você, meu irmão, minha irmã. A propósito, fique em pé comigo, já já nós vamos terminar. Eu quero falar diretamente com você, meu irmão, minha irmã, que está enfrentando mudanças na sua vida. Esses problemas
não são para parar você, mas são para te empurrar, para te amadurecer, para te tornar uma pessoa mais saudável, para te fazer mais forte, para te fazer mais sábio. Toda dificuldade que você passa, não é para parar você, mas é para te empurrar, é para te levar a crescer. O problema que você está passando, ele pode estar te empurrando para o teu destino. Quando uma mulher grávida sente dores, um nascimento está para acontecer. As dores são um sinal de que tem algo que está nascendo. As coisas dolorosas na vida da gente, a gente não gosta dela, mas elas são necessárias para empurrar a criança para o nascimento. Deus teve que me empurrar diversas vezes na minha vida. É incômodo, mas algumas vezes isso é necessário para um novo vir à tona. Pensa nisso. Deus não te empurraria para fora se Ele não tivesse um lugar melhor para onde você ir. Confie em Deus. Será que você não percebe que quando você está se sentindo pequeno num lugar, sendo apertado por todos os lados, a situação ali já está desconfortável, será que você não percebe que tem algo que está te empurrando para crescer, para você nascer para algo novo? Não fique encrencando ou achando ruim e reclamando com pessoas que estão falando coisas que te ferem, gente que está mentindo sobre você, gente que está enganada a seu respeito, gente que está te empurrando para sair. Deus usa pessoas para levar você onde você deveria estar. Talvez algumas dessas pessoas, isso acontece muito em empresa, pode até estar achando que estão te jogando para baixo. Na verdade, eles estão te empurrando para o teu destino, para onde você deveria estar indo. Eles estão te empurrando para cima sem saber. Sem saber. Quando Judas traiu Jesus, talvez ele achou que estivesse jogando Jesus para baixo. Mal sabia ele que estava levando Jesus para o lado certo, para onde ele tinha que ir. Lá em Atos 8, de 1 a 5, conta sobre a perseguição que houve sobre a igreja em Jerusalém. E por causa disso, muita gente fugiu por causa daquela perseguição. Imagine você, isso aqui está muito gostoso, um grupo gostoso, daqui a pouco começamos a ter problemas, perseguição, isso aqui tem que se desfazer, um monte de gente tem que mudar de cidade, e aí a gente pensa, meu Deus do céu, por que é que Deus permitiu que isso acontecesse? Acontece que essas pessoas que se espalharam, foram para as regiões vizinhas, como Samaria e tantas outras regiões, pregando o Evangelho. Se não fosse a perseguição em Jerusalém, outros lugares não receberiam a palavra de Deus. A Bíblia narra em Atos 8, sobre Filipe, por exemplo. Gente, Filipe não saiu porque queria sair. A Bíblia não diz que Filipe chegou assim e falou, aquele lugar precisa pregar o Evangelho, eu vou deixar vocês aqui, vou para lá pregar o Evangelho. Não, teve perseguição, se o cara ficasse ali ia morrer. Saiu por causa disso. No entanto, ele era o canal de Deus para trazer o Evangelho lá para a região de Samaria. Ele foi empurrado para fora da sua zona de conforto. É interessante. Deus poderia ter parado aquela perseguição. Ele é Deus. Deus poderia. Ele fez isso em algumas outras situações. Ele fechou a boca dos leões, lá no caso de Daniel. Isso não seria nada difícil para Deus fazer. Mas a perseguição cumpriu o seu propósito. Foi ela que empurrou para o destino aqueles que deveriam ter ido, que deveriam ter saído. Você não percebe que isso tudo que eu falei hoje é uma profecia para você?
Você percebe que você saiu da tua casa, veio aqui hoje para ouvir, olha, os problemas que eu estou passando são para me levar para algo maior. Então, vamos deixar a murmuração de lado. E vamos ficar mais atentos, porque Deus vai nos levar para momentos maiores na nossa vida. Eu também creio, minha irmã. Estou junto. Aleluia. Há situações na vida da gente que são para isso. Nos desacomodam, nos incomodam, que é para a gente poder crescer. De outra forma nós não cresceríamos. Feche seus olhos um instante, eu quero orar por você. Meu Deus, cada pessoa que entrou aqui hoje, o Senhor conhece a sua história, o Senhor sabe o que cada um vem passando, o Senhor ouve as orações que têm sido feitas, algumas até sem palavras, o Senhor conhece os mistérios e os porquês, as portas fechadas e abertas. Bom para nós é saber de que assim como o Senhor estava ali com Jó, o Senhor está conosco também aqui. Que assim como o Senhor estava ali com Elias e viu que o rio secou, o Senhor está conosco também quando vê o nosso rio se secar. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Meu Deus, que cada irmão saia daqui hoje com esperança no seu coração, de que o Senhor tem algo, mesmo que não estejamos vendo, o nosso coração acredita na tua bondade, no teu cuidado para conosco, e o nosso coração se enche de expectativa, porque o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda nosso caminho e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda cantar mais um cântico. Mas eu me lembrei de algo aqui agora. Vou terminar dizendo algo aqui com você. No Evangelho de João, no capítulo 11, começa dizendo que chegaram para Jesus e falaram assim: olha, vem um recado aí de Marta, Maria, estão dizendo que Lázaro, teu amigão, ele está doente. E Jesus fala assim: essa enfermidade não é para a morte. O que nos surpreende no texto é que Jesus se demora ali um pouco e o Lázaro morreu. Imagina quem ouviu isso de Jesus. O Senhor curou tanta gente, teu amigo lá doente, você demorou para ir, o cara morreu. E tem mais, hein? Você falou que não era para a morte. Imagina se passando isso na cabeça de todo mundo. A história você já conhece. O que ninguém sabia é que até morte tinha jeito. Até isso tinha jeito. Ele ressuscita o Lázaro. De fato, não era para a morte. Tem determinadas coisas que a gente crê até o último momento e aquela coisa morre. E a gente fala: bom, agora acabou. Só que, meu irmão, quando Jesus está na jogada, até com morte ele resolve. Até coisas que para nós é impossível, ele tem uma possibilidade. Num cântico muito antigo, que eu nunca mais ouvi cantar, eu cantava em 87 esse cântico, dizia assim: Deus tem as chaves, Ele tem as chaves de todos os mistérios, de todos os porquês. Mais adiante no cântico diz assim: e o que agora eu não vejo, amanhã então verei. A nossa vida tem que se encher de esperança, de que há um Deus que nos ama e que vai cuidar de nós.
Você está sofrendo pressão na tua vida, você está sofrendo momentos de dificuldade, eu estou te falando, meu irmão, não é para a morte isso da tua vida, querido. Não é para parar a tua vida, é para te empurrar. É incômodo ser empurrado, mas a hora que você vê onde você foi parar, você vai falar, graças a Deus que me empurrou. Meu desejo, que você leve um santo empurrão de Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, Ele é bom, Ele é bom.